Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Excel. Como eu já havia falado anteriormente, nessas primeiras aulas eu quero abordar, para ficar gravado na mente de vocês, os fundamentos do Excel. Tudo que você precisa saber antes de começar a operar de fato uma planilha. E nessa aula eu quero trazer para vocês essa questão dos menus, quero apresentar menu por menu. Então, eu acredito que essa aula sobre menus eu vou dividir em duas aulas para não ficar muito maçante, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode voltar e assistir de novo cada uma das aulas. E se a dúvida persistir, manda uma mensagem aqui, um e-mail para a gente no suporte. Então, vou começar falando do menu Arquivo. Clica aqui no menu Arquivo. E aqui, quando a gente já clica no menu Arquivo, aparece para a gente a página inicial. Nessa página inicial é um resumão dos nossos arquivos recentes. Todos os arquivos que foram abertos recentemente aqui no Excel. Então, essa primeira página sempre vai ser uma pasta de trabalho em branco. Se você clicar, vai abrir uma nova pasta de trabalho para você. O restante são as pastas de trabalho abertas recente. Aqui nessa parte de baixo a gente tem os arquivos recentes e aqui em fixo a gente consegue acrescentar uma pasta de trabalho fixa. Sempre que a gente quiser, a gente vai lá, independente da pasta de trabalho que a gente tiver, a gente consegue achar uma pasta de trabalho fixa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem o fluxo de caixa da sua empresa. Um exemplo. Então, eu vou colocar esse arquivo, esse fluxo de caixa como fixo. Então, independente da pasta de trabalho que você tiver, quando você vir aqui em fixo, você vai localizar rapidamente o seu fluxo de caixa. Nessa opção novo, te dá a opção de abrir um novo arquivo, traz os arquivos recentes, mas uma coisa que eu acho muito interessante são os modelos prontos, os modelos personalizados do Excel, da Microsoft. Todo arquivo do Excel, todo o programa da Microsoft, o Word, o PowerPoint, traz esses modelos prontos para a gente só editar da maneira que a gente quiser. É muito interessante. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um calendário. Vou pegar esse calendário aqui. Clica em criar. E aí ele vai trazer o calendário para a gente. Ó, janeiro de 2021. E aí ele, aba a aba. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Muito interessante, né? Você consegue colocar a sua agenda aqui toda nesse modelo que a Microsoft disponibiliza. Tá bom? Deixa eu voltar lá onde a gente estava. Você também consegue pesquisar modelos. Uma coisa que eu acho muito interessante são os tutoriais do Excel. Te ensino passo a passo para começar a trabalhar com fórmulas, tabelas dinâmicas, tutorial para gráficos. Qualquer dia desses eu vou dar um aulão falando sobre esses tutoriais. Aqui no menu abrir, ele dá a opção para a gente abrir pastas de trabalho no Excel. Então a gente consegue abrir lá do OneDrive, que é a nossa pasta de armazenamento em nuvem da Microsoft. A gente também consegue abrir o que está nesse computador. Tem algumas pastas pré-definidas. Essas pastas aqui são as pastas recentes, mas se a gente clicar aqui, ele vai abrir uma pasta lá para a gente buscar. Por exemplo, se eu clicar nesse item aqui, clicar em abrir, ele vai abrir esse arquivo. A gente consegue adicionar um local lá do OneDrive, lá da nuvem, como eu já disse, e a gente também consegue procurar nos nossos arquivos, na área de trabalho, nos documentos, num pendrive, alguma pasta de trabalho específica que nós estamos tentando localizar. Tá bom? Logo abaixo a gente tem a opção de informações. Aqui em informações a gente tem
a opção de proteger a pasta de trabalho, permite a gente colocar senha, não só na pasta de trabalho, mas em planilhas específicas dentro da pasta de trabalho. Permite também a gente colocar, a gente travar algumas células. Nós vamos falar sobre essa questão de proteção de pasta de trabalho, de células, de planilhas mais para frente, ainda nesse curso, tá bom? Então pode ficar tranquilo que eu vou entrar nesse assunto com você. Tem também a opção verificar se há problemas, ele procura possíveis erros dentro da sua pasta de trabalho. Nós temos a opção gerenciar pasta de trabalhos, procura aqueles arquivos que você começou a trabalhar, caiu e você não salvou. Então ele procura possíveis arquivos que não foram salvos dentro da sua pasta de trabalho. Essa opção de exibição do navegador, ela controla o que os usuários podem ou não ver quando a pasta é exibida na web. Então você fala assim, ó, você consegue selecionar o que as pessoas conseguem ou não ver. Você consegue selecionar, as pessoas conseguem ver a pasta de trabalho inteira. Ah, não, as planilhas, eu vou selecionar aqui. Então quando eu compartilhar essa planilha lá no OneDrive, eu consigo marcar qual planilha a pessoa, quem está recebendo, vai ver. Ou itens específicos na planilha. No futuro você vai aprender isso também. Aqui no menu Propriedades, a gente tem o tamanho do arquivo, esse arquivo ainda não foi salvo. Título, marcas, categorias, datas relacionadas à última modificação, a data que foi criado, se foi impresso, qual foi a última impressão, as pessoas que estão relacionadas, nesse caso o autor, essa pessoa que é minha esposa, a última modificação, ela que fez. Beleza? Esse é o menu Salvar. Aqui no menu Salvar, ele traz a opção de salvar e salvar como. Os dois são basicamente a mesma coisa, são opções de salvamento. Você consegue salvar lá no OneDrive, no computador, em uma pasta que você vai adicionar lá no OneDrive, OneDrive for Business. Você consegue procurar. É basicamente a opção abrir, só que nesse caso você vai encontrar o local que você quer salvar a sua pasta de trabalho, tá bom? Aqui nós temos as opções de impressão. Não digitei nada no arquivo, então ele não vai abrir para a gente a opção de impressão nesse caso. Só lembrando que a gente vai ter uma aula específica só sobre impressão. Eu vou detalhar cada etapa do processo de impressão, vou abrir menu por menu com você, tá bom? Pode ficar extremamente tranquilo que essas opções de impressão a gente vai estudar e eu tenho certeza que ao final desse curso você vai estar dando aula, tá bom? Temos a opção de compartilhar, a gente consegue compartilhar no OneDrive e estabelecer as pessoas que vão ter acesso e conseguimos também compartilhar como um anexo do e-mail. Se você clicar aqui, ele vai abrir o Outlook. Nessa máquina que eu estou, eu não tenho o Outlook configurado, mas se você enviar como anexo, ele vai enviar como a planilha como anexo do e-mail. A gente também consegue enviar como PDF, salva em PDF e envia, como XPS e como um fax da internet. Essa opção exportar é muito semelhante à opção salvar, só que ela faz isso com uma extensão personalizada. Aí a gente consegue criar a gente consegue escolher a extensão que a gente quer salvar. Se é um documento PDF ou se é um documento XPS. A opção publicar, ela faz um link com uma ferramenta chamada Power BI, da Microsoft também, que é uma ferramenta mais utilizada para análise de dados. Então, quando você trabalha com a base de dados no Excel, toda no Excel, e aí você quer subir essa base para o Power BI, você vem em publicar,
faz o carregamento ou exporta, dependendo do trabalho que você vai fazer lá no Power BI, e aí já vai atualizar automaticamente lá no Power BI, tá bom? O Power BI ele trabalha muito com dashboards, com informações específicas de uma base de dados. Independente se é Excel ou não, existem outras bases de dados que o Power BI também faz esse link, tá bom? Aqui em fechar é muito intuitivo, né? Se você clicar vai fechar. Aqui em conta tem todas as informações da conta, informações de usuário, as privacidades. Por exemplo, você consegue colocar um plano de fundo. Isso aqui serve não só para o Excel, mas para o Word e para o PowerPoint, para todo o pacote Office. Eu deixei sem plano de fundo. A gente tem o tema também, que é cinza, preto. A gente muda todo o tema aqui. O meu tema é colorido. Os serviços que estão conectados, nesse caso o OneDrive, as informações do pacote Office, as atualizações e informações sobre o Excel. E nós temos a opção, né, o menu Opções. Aqui em Opções é muito interessante, a gente vai estudar ele no futuro. Então, mas só para deixar você já ciente, a gente consegue personalizar a nossa faixa de opções lá, que é o conjunto de menus. Vou até habilitar o desenvolvedor aqui e eu vou explicar para vocês sobre o desenvolvedor nas próximas aulas. Mas aqui no menu opções ele abre essa opção para a gente fazer personalização, revisão de texto, informações sobre fórmulas, detalha todas as opções mesmo que a gente consegue acrescentar no Excel.